No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje 1º de julho, você confere: Terceiro BPAT presta homenagens a ex-integrantes da unidade, fechando as comemorações do seu aniversário de 15 anos. Farroupilha realiza sábado campanha do agasalho no formato drive-thru. A Mesne pede ao Estado maior agilidade quanto à atualização de dados relacionados à vacinação. Aprovado o projeto que facilita a prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. Fechando o mês em que comemorou seus 15 anos de criação em Bento Gonçalves, o terceiro BPAT, Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, realizou na quarta-feira a cerimônia de descerramento de foto na galeria de ex-comandantes da unidade e a entrega de comendas a 2 oficiais que contribuíram para a criação do batalhão. Os atos foram acompanhados pelo comandante do terceiro BPAT, o tenente-coronel Luiz Fernando Becker, juntamente com os demais oficiais e o vice-presidente do Concepro, Luiz Levi de Lima. Na ocasião, ocorreu o descerramento da foto do ex-comandante, tenente-coronel Paulo César de Carvalho, que exerceu a função entre setembro de 2019 a fevereiro deste ano. O ato foi acompanhado por sua filha, Natália Paz de Carvalho. Na sequência, foram entregues as comendas do terceiro BPAT. O tenente-coronel da reserva Edson Estivalete Bilhalva, que foi o primeiro oficial a comandar a unidade, recebeu a condecoração através da sua sobrinha, a soldado Milena Estivalete Pinto, que atua no batalhão. Também recebeu a honraria o segundo-tenente da reserva José Pedro Marinho, que recebeu pelas mãos de seu filho, o ex-comandante do terceiro BPAT, tenente-coronel da reserva José Paulo Ianque Marinho. Uma parceria entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa e a concessionária de energia elétrica RGE está sendo retomada e isso deve ajudar a entidade com recursos financeiros. Em Carlos Barbosa, os clientes da RGE têm a opção de contribuir com os bombeiros destinando parte do valor da sua fatura de energia elétrica para a entidade. No ano passado, em virtude da pandemia, a campanha foi paralisada e isso resultou na perda expressiva de arrecadação dos bombeiros voluntários de Carlos Barbosa. O valor, que na época excedia os R$6.000 mensais, hoje registra pouco mais de R$4.000. A Voluntarsul, que é a entidade que representa os bombeiros voluntários do estado do Rio Grande do Sul, ela firmou um convênio há alguns anos com a RGE que visa beneficiar as corporações voluntárias, onde todos os clientes que são atendidos pela concessionária RGE podem autorizar, mediante um preenchimento de um formulário, o débito de um valor definido, já pré-estabelecido, que será revertido ao Corpo de Bombeiros daquele município. Os valores eles variam de R$2 a R$50, eles serão descontados automaticamente na fatura do consumidor, por um período determinado por ele, que varia também de 24 meses a 99 meses. Destacando que a qualquer momento esse contribuinte ele pode realizar o cancelamento, parar com essa contribuição, mesmo durante o período que ele determinou através da autorização. Essa contribuição ela é extremamente importante para a manutenção dos serviços da instituição. Para ter um conhecimento, Regis, nós tínhamos em 2019, antes da pandemia, uma arrecadação mensal de mais de R$6.000. Hoje, passados quase 2 anos, nós perdemos mais de R$2.000 desta arrecadação. Hoje estamos em aproximadamente R$4.000 mensais.
Por quê? Esses cadastros eles vão vencendo, né? Conforme aquele contribuinte indicou a sua validade, né? No cadastro, o seu período, eles vão vencendo. Hoje nós temos mais de 400 contribuintes com o cadastro vencido. Então nós estamos retomando essas visitas, nós estamos fazendo preferencialmente por agendamento, né? Então nós temos o nosso responsável, o bombeiro voluntário Daniel Borges, que está coordenando esses trabalhos. Ele faz um contato prévio, sempre através do telefone 3461-1213. Ele se desloca até o local para o preenchimento desse formulário, né, com todos os cuidados sanitários. E sim, com identificação, né, com a sua farda operacional, com uma viatura do Corpo de Bombeiros. Vale destacar, qualquer dúvida que a população tiver, ela pode fazer contato conosco. A gente sabe dos oportunistas, né, de cada vez mais a incidência de golpes de todas as naturezas, e nós queremos, né, trabalhar com transparência e não queremos que o nosso nome, a nossa instituição, de forma alguma seja utilizado de forma ilícita. A campanha vai iniciar pela reativação de mais de 400 cadastros já vencidos e, na sequência, será apresentado a milhares de contribuintes que ainda não foram alcançados. A direção dos bombeiros voluntários alerta a população que o contato será sempre feito pelo telefone já conhecido da corporação e, quando ocorrer de forma presencial, será agendada previamente e o bombeiro será facilmente reconhecido, pois estará devidamente uniformizado e utilizando um veículo da instituição. O Senac de Bento Gonçalves prorrogou para 5 de agosto o início do curso de cuidador de idosos, voltado a qualificar pessoas que queiram entrar em um mercado profissional que, segundo o Ministério do Trabalho, cresceu mais de 540% nos últimos anos. O curso, que terá 160 horas aula, prepara o profissional para atuar nos cuidados com a pessoa idosa no que diz respeito ao seu bem-estar, de modo a zelar pela sua integridade física, emocional e social. A diretora do Senac em Bento Gonçalves, Rosângela de Souza Jardim, lembra que o curso já é ofertado em outras escolas do Senac no estado e tem alta empregabilidade entre os alunos. As aulas da primeira turma iniciam no dia 5 de agosto e serão realizadas nas quintas e sextas-feiras à noite, no horário das 7 às 10 da noite. Os interessados em participar da qualificação podem obter mais informações pelo site do Senac, pelo telefone da unidade de Bento 3452-4200 ou pelo WhatsApp 99647-1436. O Senac em Bento fica na rua Saldanha Marinho, 820, no centro da cidade. O gabinete da primeira-dama de Farroupilha e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação do município promoverão no sábado a campanha do agasalho no formato drive-thru. A ação será realizada no horário das 8h30 da manhã ao meio-dia, no estacionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão. Os donativos serão destinados ao Banco Social, que posteriormente fará a distribuição às famílias. A população de Farroupilha poderá doar cobertores, roupas e calçados infantis e adultos, femininos e masculinos. Embora exista a possibilidade de realizar quaisquer tipos de donativos, atualmente a maior necessidade é por roupas masculinas, infantis e cobertores. Em Farroupilha, os donativos podem ser retirados por pessoas em situação de vulnerabilidade social que estejam inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, ou no programa Bolsa Família. Ao pensar na comunicação efetiva para quem visita a região, Garibaldi aderiu ao selo Circuito Turismo Responsável. A iniciativa, em parceria com Bento Gonçalves, reforça os cuidados da região uva e vinho, a união do setor e o cumprimento dos protocolos necessários. De acordo com a secretária de Turismo de Garibaldi, Melina Casagrande, o trabalho em conjunto fortalece a identidade do destino Serra Gaúcha, região uva e vinho. O selo Circuito Turismo Responsável é uma iniciativa da região uva e vinho por meio dos municípios de Garibaldi e Bento Gonçalves. O selo vem reforçar a nossa união como região e os protocolos que estamos seguindo.
Sabemos que o turista, o visitante, quando vem à nossa região, circula por diversos municípios e o selo vem reforçar essa comunicação efetiva. Um exemplo que podemos citar é o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é integrado por 3 municípios, que é Garibaldi, Bento Gonçalves e Monte Belo. Então, o visitante, quando vem para essa região, vai poder verificar nas vinícolas, nos estabelecimentos turísticos, este selo, que é uma comunicação igual para todos, e os protocolos os mesmos. Somado ao selo Circuito Turismo Responsável, Garibaldi também possui o Safe Travel da WTTC e um selo municipal. Seguindo todos os protocolos, Garibaldi te espera. O selo Circuito Turismo Responsável traz ainda mais visibilidade aos cuidados tomados pelo município e é um incentivo aos turistas que desejam conhecer ou revisitar Garibaldi em breve. Com a vacinação sendo realizada, a perspectiva é que o setor retome a sua força e os números positivos anteriores à pandemia. Os estabelecimentos turísticos de Garibaldi que tiverem interesse em aderir ao selo devem contatar a Secretaria de Turismo e Cultura a fim de saber os detalhes do projeto e esclarecer possíveis dúvidas relacionadas ao controle da pandemia. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
O frio intenso dos últimos dias vai diminuir gradativamente devido à presença do sol, mas não haverá sensação de calor. Pelo contrário, as manhãs seguirão frias, assim como no início da noite, em que teremos a permanência do ar gelado no território gaúcho. Nesta sexta-feira, a atuação de uma forte massa de ar frio de origem polar mantém as temperaturas baixas em áreas da região sul. No entanto, já não há ocorrência de geada em grande parte da região, com exceção de áreas das serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Planalto Catarinense e até algumas áreas do extremo sul do Paraná. Nas demais áreas da região, o dia ainda vai começar frio, mas com temperaturas acima dos 5 graus. A expectativa é de temperaturas negativas apenas sobre algumas áreas da serra do estado de Santa Catarina, onde a temperatura pode ficar até 1 grau negativo. Na região de Santa Maria faz 8 graus pela manhã e 3 graus na região de Guarapuava. A mínima prevista em Curitiba é de 6 graus, máxima de 19, e em Porto Alegre dia frio com mínima de 8 e máxima de 19 graus. A sexta-feira será bem parecida com esta quinta-feira em Bento Gonçalves, sem descartar ainda a possibilidade de geada ao amanhecer. O dia vai ser de sol e nuvens, as quais aumentarão na parte da tarde. As temperaturas na capital do vinho devem variar entre a mínima de 4 e a máxima chegando aos 19 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá, tenho falado aqui da atuação do IPURB e inclusive sugeri aqui que houvesse uma CPI na Câmara de Vereadores a respeito do que está sendo feito lá dentro, em relação a alvarás, em relação a índice de construção, etc. Falei aqui da concessão de um alvará ilegal no mês de janeiro. Falei aqui da atuação concentrada da diretora adjunta, que dizem ser a diretora adjunta, mas portaria não se vê publicada. Enfim, temos questionado a atuação do órgão, que na verdade é um apêndice do gabinete do prefeito. Temos questionado que não vemos nos processos maiores, como aquele do alvará citado, a atuação de técnicos, engenheiros e arquitetos para levar à aprovação de projetos. Mas agora cai aqui na minha mão um documento que diz respeito ao diretor. O diretor do IPURB, até 31 de dezembro, estava na Secretaria da Fazenda e há muitos anos, como CC. Tinha atribuição de lá, pela Secretaria da Fazenda, fazer avaliação dos imóveis para fins de tributação. Agora, dia 1º de janeiro, assumiu o cargo de diretor do IPURB e, estranhamente, continua fazendo avaliações. Não se sabe, ninguém viu algum ato oficial e legal para dar atribuições ao diretor do IPURB, que não as tem, de fazer avaliação. Então, agora, informalmente, pelo que se vê, aquele que foi ser o diretor do IPURB se atribui esta função. E para que servem essas avaliações agora lá no IPURB? Para o pagamento do índice de construção, para além do mínimo legal, dentro daquela faixa permitida em que o construtor vai lá e compra o direito de construir. Às vezes esses valores podem chegar a milhares e milhares de reais, dependendo da avaliação. Já tinha chegado às minhas mãos um documento do final do ano passado em que o atual diretor, enquanto na Secretaria da Fazenda, tinha feito uma intermediação de aluguel na condição de corretor. Enfim, o que está acontecendo no IPURB com essa concentração de poderes, em que está conectada a função, a possibilidade de avaliações que levam à arrecadação de mais ou menos valor pelo município em determinadas operações. Por que esta concentração de poderes na concessão da alvará? Por que técnicos
Não são as pessoas encarregadas de fazer o que os técnicos deveriam fazer. Então, estamos assim. Temos hoje, desde 1º de janeiro, um corretor no comando do IPURB, órgão que tem a atribuição de autorizar, liberar loteamentos e construções, e que tem uma empresa de corretagem, e que está tendo a atribuição de dar as avaliações para efeito de cobrança dos construtores e de quem tiver o interesse de construir mais do que o mínimo legal. O que estará acontecendo no IPURB? É por essas e outras que vou continuar sugerindo Câmara de Vereadores ou ao GAECO. Está na hora de investigar, passar um pente fino no que está acontecendo no IPURB. E se o prefeito quiser esclarecer como e por que agora o diretor do IPURB, sem atribuição legal nas funções específicas da criação de cargo, está fazendo isso, ficamos aqui à disposição. Nos mande o documento, nos mande a explicação, porque até ela não vir, tudo indica que as coisas estão sendo conduzidas neste caminho por atribuições informais para algum motivo que só alguns sabem. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNI, quer agilizar os dados sobre os números de vacinados com a segunda dose na região. A iniciativa foi tomada durante encontro na quarta-feira entre os representantes das prefeituras que integram a AMESNI para tratar sobre o enfrentamento à Covid-19 e os procedimentos do sistema 3As do governo do estado. Na reunião, foi destacado que a região da Serra figura em último lugar no estado em aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a diretora do Comitê Técnico da AMESNI, Marijane Paese, o entendimento do comitê é que o atraso não está na vacinação, e sim no lançamento das informações no sistema. Com isso, a AMESNI e os municípios se comprometeram em fazer o lançamento de informações em, no máximo, 48 horas após a aplicação da dose. Marijane Paese também apresentou durante o encontro a resposta da entidade ao último alerta do Estado à região. Segundo ela, as ações tomadas são a ampliação da testagem, o monitoramento de pacientes positivados em isolamento, o reforço nas campanhas de conscientização e o aumento da fiscalização dos protocolos obrigatórios. Um estudo publicado recentemente pela Revista Científica de Infectologia da Universidade de Oxford conclui que o antiparasitário ivermectina não funciona no tratamento da Covid-19. Os pesquisadores fizeram uma revisão sistemática de estudos já publicados e concluíram que, em comparação com o tratamento padrão ou placebo, a ivermectina não reduziu todas as causas de mortalidade, o tempo de internação ou depuração viral em estudos controlados por placebo em pacientes com a Covid-19, principalmente com doença leve. O médico infectologista e professor da Universidade Estadual Paulista em Botucatu, Alexandre Barbosa, diz que o estudo deixa claro o que já se sabia. Usar ou não a ivermectina não muda a história natural da doença e não previne casos graves. Cabe destacar que a ivermectina é um medicamento que pode causar lesões permanentes no fígado. Há relatos no Brasil de pessoas que fizeram uso da droga na esperança de se proteger da Covid-19 e precisaram posteriormente entrar na fila de transplante hepático. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento,
a UTI do Hospital Tacchini registrava 37 pacientes internados com a Covid-19, 2 a mais em relação à quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 14 eram ocupados por portadores de outras doenças e um apresentava suspeitas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 25 respiradores, um a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 30 pacientes seguem internados, 2 a mais na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Mais 10 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeitas da Covid-19 foram autorizados pelo Ministério da Saúde para o Rio Grande do Sul. A medida reforça os atendimentos no SUS em hospitais especializados, unidades mistas, hospitais de pequeno porte, prontos socorros, unidade de pronto atendimento, hospitais de campanha e hospitais gerais. A autorização, em caráter excepcional e temporário, é destinada para Bento Gonçalves. O valor do repasse é de mais de R$ 143.600. Os leitos de suporte ventilatório pulmonar são voltados para pacientes de Covid-19 que não evoluíram para estado grave, mas que necessitam de suporte de oxigênio. A autorização ocorre sob demanda dos estados, que têm a autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece formas alternativas de o aposentado apresentar a prova de vida à Previdência Social. A prova de vida é obrigatória para que o aposentado continue recebendo o seu benefício. Atualmente, o aposentado ou pensionista do INSS deve ir até uma agência do Instituto ou a agência do banco, onde recebe o benefício para provar que está vivo. O projeto sugere que seja apresentado por meios eletrônicos ou pelos correios um atestado médico comprovando a situação do beneficiário. O documento deve conter os dados de identificação do aposentado e do profissional que identificou o interessado. Em caso de não haver médico na localidade, o projeto sugere a entrega de um formulário padrão emitido pelo INSS e subscrito por 2 testemunhas e enviado pelo correio. O projeto também dispensa a necessidade da prova de vida para aposentado que continue trabalhando com carteira assinada, uma vez que ele segue como contribuinte da Previdência Social. E no esporte, a CBF de Carlos Barbosa retomou a liderança do Grupo B da Liga Nacional de Futsal. No início da semana, a equipe do técnico Edgar Baldasso derrotou o Juventude do Mato Grosso do Sul por 4-1 em Dourados, retomando a ponta da tabela. A CBF segue invicta na Liga de Futsal com 17 pontos em 7 partidas disputadas. A equipe gaúcha é líder do Grupo B com um jogo a menos do que o Cascavel, que está em segundo lugar com 16 pontos. Após o jogo em Dourados, a equipe já embarcou direto para Santa Catarina, onde vai enfrentar amanhã o Blumenau. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira, 1º de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!